Olá, seja muito bem-vindo ao nosso alinhamento integrativo, alinhando corpo, alma e espírito, trazendo mais clareza, mais leveza, mais amorosidade e agora mais sabedoria no nosso Caminhos de Sabedoria, que estamos lendo o livro de Provérbios que está na Bíblia. Provérbios tem 31 capítulos, estamos lendo um por dia e hoje já é dia 10 de janeiro. O que você fez nesses 10 primeiros dias do ano? Você colocou sua casa em ordem? Você conseguiu alinhar a sua casa, deixar tudo em ordem para recomeçar oficialmente o seu ano de 2026? O que você fez até aqui? Hoje já é dia 10 e o que você fez nesses 10 dias refletirão sobre todo o seu ano de 2026. Se você estava de férias, você tirou algum tempo para cuidar de você, para olhar para o seu coração, para olhar para aquilo que você carrega, ou se você já retornou ao trabalho logo nos primeiros dias, se você já retornou ao trabalho, enfim, seja lá qual foi a tua rotina nesses 10 dias, você conseguiu alinhar o seu coração, você conseguiu abrir espaço, porque o capítulo 10 do livro de Provérbios traz com muito afinco, muita clareza, esses provérbios de Salomão, que é exatamente esses ensinamentos, essa clareza sobre uma vida com sabedoria e uma vida com insensatez. Só existem dois caminhos, ou vida ou morte. Não temos a linha do meio, nós não temos o jeitinho brasileiro mais. Já há muito tempo tá ficando cada vez mais claro. Nunca teve, mas o brasileiro sempre achou que tinha, né? Mas agora está cada vez mais claro isso. Nós precisamos nos posicionar. E o capítulo 10, ele nos traz com muita clareza como é viver na sabedoria e como é viver na insensatez. E muito mais do que isso, o que ele enfatiza muito aqui no capítulo 10 é o poder que há na nossa boca. Lá no capítulo 4, versículo 23, nos diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede todas as fontes de vida. E se a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio, lá no capítulo 4, Salomão já estava nos preparando. Lá no dia 4 de janeiro, nós já estávamos nesse percurso de alinharmos, de olharmos para esse coração. O que é que meu coração está carregando? O que é que eu tenho que resolver? O que é que eu tenho que desalinhar, tirar? Sabe? Imagina o seu coração como se fosse um novelo de lã. E você tem que soltar esse novelo de lã. Eu fui até buscar o novelo de lã. Então imagine, de fio, na verdade, que é barbante, né? Então imagine o seu coração como um novelo como esse, e tá todo emaranhado. Ó, esse aqui, ele até tá enroladinho certinho, mas ele não está na ordem assim, ó, como ele veio. Então Deus nos criou assim em perfeita ordem. Quando você puxa, o fio simplesmente flui. Flui. Aqui tá tão embaralhado que não tem como. Cadê a ponta disso aqui? Então é exatamente isso que lá no dia 4 já estava trazendo. Sobre tudo que devemos guardar o nosso coração. E o que você tem carregado no seu coração, o que você ainda está emaranhado, ó. O que tem dentro desse coração? Cadê a ponta desse fio para botar a casa em ordem? Porque aquilo que você fala, aquilo que a tua boca externaliza é aquilo que o teu coração está carregando. E aquilo que você materializa, a sua realidade materializada, nada mais é do que o que você carrega aqui dentro. Então, o que tem saído da tua boca? O convite do capítulo 10 é exatamente essa chamada de atenção. O que tem saído da tua boca? Tem saído palavras de vida, de bênção, de pulsão de vida, de prosperidade, de alegria, de boas notícias, ou da sua boca tem saído murmuração, reclamação, julgamento, dedo apontado? Quando eu falo dedo apontado, é críticas contra as outras pessoas e às vezes contra você mesmo. O que tem saído da sua boca? Todos os dias ao acordarmos, nós temos duas escolhas. Acorde, já falamos aqui no alinhamento integrativo lá desde o mês de dezembro, estamos falando repetidamente. Acorde proferindo palavras de bênçãos. Acorde declarando aquilo como você quer que seja o seu dia. Já acorde, eu sei que no começo vai ser um tanto estranho você acordar e começar a falar: eu sou saudável, eu sou filho amado de Deus, eu sei porque eu passei por esse processo. Eu passei por esse processo de, quando eu falava, a minha mente tagarela ficava assim: ei, mas quem você pensa que é? E essa mente tagarela estava tão desorganizada, o meu coração estava tão emaranhado, tão desorganizado, que não tinha espaço para aceitar que podia ser fluido, que podia ser organizadinho, que podia ser leve, entende? Então eu compreendo do seu lugar, se você não tem o hábito de acordar proferindo bênçãos e proferindo coisas boas.
Aqui em casa nós temos o hábito até de colocar música a hora que acorda, quando vai acordar as crianças, a gente já coloca tudo para vibrar mais alto, para que aquilo que a gente esteja cantando, aquilo que a gente esteja falando, se torne o nosso dia. Então crie o hábito também de abrir a sua boca desde o amanhecer. Abra a sua boca para proferir bênçãos, para proferir vida abundante. Então, diante de uma situação desafiadora, abra sua boca e fale que a situação está resolvida, que tudo está nas mãos de Deus, que você já visualize, já mentalize que já resolveu, que tudo se tornou fluido, que tudo está leve. Comece a trabalhar isso internamente, porque uma vez que você foque na reclamação e na murmuração, tudo aquilo que a gente dá atenção cresce, expande. Então comece a criar o hábito de abrir a sua boca para proferir bênçãos e não mais insensatez, julgamento, maledicências, né? Maldições, porque sim, a sua boca pode ser fonte de bênção ou pode ser fonte de maldição. Você escolhe. E a partir de hoje, lendo o capítulo 10, a partir desse momento que você está vendo esse vídeo, que você vai pegar a sua palavra, a sua Bíblia, e você vai ler o capítulo 10, ele é um pouquinho extenso, ele é um pouquinho mais longo do que os outros, mas ele diz exatamente isso, é essa clareza que nós precisamos compreender, porque daí ele fala, inclusive aqui, sobre a prosperidade, sobre o quanto precisamos ter disciplina. E mais uma informação muito importante, a disciplina ela só existe quando não há uma rotina, um hábito de fazer aquilo. Então toda vez que você acordar falando, proferindo bênção sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre tudo que você for fazer neste dia, quando você cria o hábito de abrir a sua boca para só falar coisas boas, se torna um hábito. Então você não precisa mais ter disciplina, você não precisa mais ser aquela coisa mecânica de acordar, a Suzy falou que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, Não, você não tem que nada, desde que se torne um hábito. O tem que é porque ainda está no forçar a disciplina. Quando se torna um hábito, quando se torna parte de você, lembra que a gente já falou nos capítulos anteriores, a sabedoria ela tem que fazer parte do que você é, das suas células, do seu corpo. Quando ela faz parte de você, ela se torna um hábito, ela se torna você. Então, por isso, como diz aqui no versículo 17, quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida. Então, assim, uma vez que você escolhe a disciplina, você escolhe estar na vida, você cria esse hábito, você cria quem é você recria quem é você ativa, você volta para a tua essência, para aquilo que Deus criou você para ser. Então, escolha, a partir de hoje, capítulo 10, dia 10 de janeiro, hoje é só o 10º dia do ano de 2026. A partir de hoje, escolha abrir a sua boca só para falar bênçãos. Bênçãos sobre você, sobre o seu corpo, sobre a sua vida. De repente você está num projeto fitness, não, porque agora 2026 eu vou emagrecer, vou dar o shape, né, porque agora tá a moda, vou bater o shape, vou isso, vou aquilo, mas você olha para o seu corpo porque aí essa gordura, e esse cabelo, e esse nariz, e esse olho, e essa cor de pele, e esse braço, e essa perna, e aí você começa a falar só negativamente sobre o seu próprio corpo. Como é que você vai criar um corpo saudável, magro, o corpo dos seus sonhos, se da sua boca, que quando você fala tudo se materializa, você só fala negativamente. Da mesma forma como você quer que o seu cônjuge faça isso, faça aquilo, porque ele não faz isso, ele não faz aquilo. Você só fica falando o que ele não faz, você só fica julgando, só fica criticando, só fica diminuindo ele. Como é que, através da sua boca, você vai transformar o seu cônjuge naquilo que você realmente quer que ele seja? Então, abra a sua boca a cada amanhecer para falar sobre a sua vida, para criar a sua vida, criar o seu corpo dos sonhos, a sua saúde, o seu trabalho, a sua realidade, para criar o cônjuge conforme você quer que ele seja. Comece a abençoar a vida dele. Você é próspero, você é comunicativo, você é inteligente, você é saudável, você tem um corpo saudável, todas as células do seu corpo físico funcionam perfeitamente bem. Comece a profetizar vida, saúde e abundância para o seu cônjuge e veja a vida dele e o seu relacionamento se transformar. Comece a abençoar o seu filho todas as manhãs quando acorda. Meu filho isso, meu filho é saudável, meu filho é abençoado, ele é filho amado de Deus, ele é ungido do
Senhor, Ele é inteligente, Ele é comunicativo, onde Ele coloca os pés, o Espírito Santo toma conta do ambiente, protegendo o meu filho, tornando ele intocável e imperceptível aos olhos maus. Abra sua boca para falar bênçãos. Ai, Suzy, não consigo falar como você está falando. Eu também não conseguia, mas eu fui falando, até que se tornou um hábito. E naturalmente, quando eu abro a minha boca, é só para falar coisas boas a respeito do meu marido, a respeito das minhas filhas, a respeito da minha vida. E por mais que, sim, todos os dias eu experimento desafios, todos os dias, todos nós experimentamos o caos e a transformação, basta ter olhos para ver. Só que quando eu crio o hábito de proferir bênçãos, de usar a minha boca para a vida, para a bênção, para o mais, naturalmente, inclusive, os desafios se tornam mais leves, mais fluidos e rapidamente passageiros. Faça o teste. Hoje é só dia 10 de janeiro de 2026. Eu repito, hoje é só o 10º dia do ano. Faça de 2026. Experimente este ano. Experimente todos os dias desse ano abrir a sua boca para abençoar a sua vida, o seu dia, as suas coisas, tudo que você for fazer, o seu relacionamento amoroso, os seus relacionamentos de amizade. Experimente abrir a sua boca para abençoar. E aí, no final de 2026, você vem aqui me contar como foi experimentar, ver a vida e proferir a vida de um outro lugar, de um lugar de escolher permanecer nos caminhos de vida, da sabedoria, da abundância e da fluidez que tem todos os dias disponível para todos nós. Faça, a partir de hoje, o melhor ano da sua vida. Não esqueça de usar a sua boca. Nos primeiros dias, a sua boca às vezes vai deslizar, porque lembra que você transborda aquilo que você tem no coração? E há quantos anos você está carregando o que você tem no seu coração? Então você precisa ir fazendo essa limpeza, esse alinhamento, essa organização disso, para isso aqui, para ir fluindo de um outro lugar, de uma nova forma. E sim, você vai experimentando cada dia um pouco mais desse alinhamento de corpo, alma e espírito. Confie em mim. Deus abençoe grandemente o seu coração, o seu alinhamento. Eu te espero amanhã para mergulharmos no capítulo 11 do livro de Provérbios. Um beijo, até amanhã.